Pessoal, hoje eu vou falar sobre Zustand, que é um gerenciador de estado, né, que simplifica muito, né, a maneira que a gente gerencia o estado ali dentro do React ou qualquer outra aplicação, né. O Zustand é uma biblioteca muito simples e não opinativa, então não depende de framework nem nada para você utilizar ela, você pode usar em qualquer lugar, isso é muito bom, né. Liberdade. E o que é o Zustand e qual o seu poder? O Zustand é uma biblioteca leve, né, para gerenciamento de estados no React e outras bibliotecas frameworks. Ele é muito leve mesmo, tá? Se eu não me engano, ele tem 3 KB só, sem compactar. Ele oferece uma maneira simples e flexível de gerenciar e compartilhar estados sem a necessidade de envolver componentes em providers ou usar reducers complexos, como no Redux. Nossa, só de ter isso aqui já facilita muito, né, as coisas. Então eu acredito que o Zustand ele entrou aí como uma ferramenta, né, que fica no meio termo aí, né, quando você vai fazer aplicação que às vezes não tem aquele, não é um banco, né, não precisa de um controle de estado gigantesco para você usar um Redux, mas também ela não é tão simples a ponto de você não precisar de usar nenhum gerenciador de estado. Só que se fosse usar o Redux não compensa, né? Porque o Redux dá muito trabalho. Aí geralmente o pessoal recorre ao Context API, que é uma outra solução que está nativa no React, né? É muito boa também, mas vocês vão ver que o Zustand ele tem um meio termo aí, né? Ele vale a pena utilizar o Zustand em aplicações de médio porte, geralmente de startup e tal, é muito interessante. Muitas startups estão usando ele. Quais os benefícios do Zustand? Simplicidade, né? Criação de stories de estado global sem boilerplate excessivo, que é aquilo que já foi falado. Flexibilidade, não impõe uma arquitetura rigorosa. Então ele não impede você de usar qualquer tipo de arquitetura ou de forma de executar o controle de estado, né? Mas você pode usar também qualquer uma, né? Não tem problema. Integrabilidade, né? Ele é compatível com React e outros frameworks, sem renderizações desnecessárias, né? Ele é otimizado para a eficiência. E tem uma API muito minimalista também. As funções principais para você começar já usando ele são só 3, que é create, set e get. Vocês vão ver que create é para criar criar o hook, né? Vocês vão ver lá. E o set e o get são as funções de setar o estado e pegar o valor do estado, né? Mais vantagens do Zustand, né? Além daquelas, tem integração com DevTools, né? Então, mas e se eu quiser usar aquele DevTools que mostra o mapinha lá dos estados, também pode ser agregado, ele pode ser instalado junto a ele, né? E utilizar essas ferramentas também. Só você utilizar como um plugin, né? Tem vários plugins. Middleware e plugins, né? Variedade para estender as funcionalidades. Então tem funcionalidade também, por exemplo, além de só controlar estado, igual essa da ferramenta de controlar via mapa, né? Que é um plugin extra, ou então também um outro plugin, um middleware também, que é o de persistir os dados, né? Num cookie, né? É só você colocar a palavra persiste, que é uma função, e englobar toda a store que já vai persistir. É bem simples também de utilizar. Não tem dependência de contexto, né? Então não depende da Context API do React. Isso é muito legal também porque ele não precisa de definir um provider. Vocês vão ver na hora que eu for usar ele aqui, ele não vai funcionar lá na tag passando tipo um parâmetro ali definindo um provider, né? Ele vai funcionar como se fosse um use state, que seria a forma realmente mais agradável de se usar um gerenciamento de estado, né? Usando como se fosse um use state mesmo. Quando mudar o estado, executa alguma ação. TypeScript, né? Suporte nativo ao TypeScript, que é muito bom. Quem falou que é ruim aí tá doido. Tamanho da biblioteca leve, né? Não adiciona peso excessivo, que eu falei, deve ter 3 KB só de tamanho. Conclusão, né, o Zustand oferece uma abordagem simplificada e eficiente para gerenciamento de estado. Mas antes disso aqui eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico aqui que explica, né, como é que funciona. Basicamente nós vamos ter uma store, né, que a gente vai criar lá o nosso arquivo de store, e nele vai estar lá o estado que vai ser compartilhado, né. Então ele só fica na parte de gerenciar a mudança desse estado e leitura dele, né.
E nos componentes a gente vai usar essas funções de set e get, né, para poder no caso a gente usa, na verdade, nem chega a usar elas no componente, né? Vai só invocar mesmo como se fosse um hook, né? E invocar lá de dentro as ações, né? E os estados, né? Os estados que estão aqui dentro, e as ações são o que vai fazer modificar esses estados, né? Então pode estar em componentes separados, o componente executar a ação lá de mudar o estado, né? Notifica que a história gerencia, muda o estado, né? Se o estado mudar e esse outro componente, por exemplo, que esse aqui que mudou o estado e esse aqui quer receber a resposta, tiver lá com o estado, é só você consumir como se fosse o use state, igual eu falei, então vai estar lá state, né? States. Número, por exemplo, né? Então ele vai modificar esse número em tempo real, né? Vocês vão ver que assim é só você usar a variável mesmo, então é bem simples. Vocês vão ver aqui agora no exemplo que eu vou mostrar, que dá para perceber que é bem simples, né? Então o que a gente faz? Eu crio aqui uma store, né? A gente cria as stores dentro de um diretório store no seu projeto. No caso que eu vou usar aqui hoje, vocês podem esquecer essas aqui que é de um projeto meu aqui, nós vamos usar Lightning Talk Store, que vai ser utilizado aqui para esse projeto, tá? E eu estou usando uns componentes aqui que eu coloquei de teste, que é um botão e uma página, eles estão em camadas diferentes, né? Ok. Aí aqui vocês vão ver que, deixa eu aumentar aqui um pouco, que é bem simples, olha, a definição, né? A gente importa, né, create disustance. Isso aqui tudo não era necessário, isso aqui é estado, né, do TypeScript, estado do TypeScript, é tipo do TypeScript que eu resolvi tipar, mas eu aconselho sempre a tipar, né, facilita bastante. Então, como é que eu gosto de organizar? Tem uma forma ainda mais simples do que essa de fazer isso, que é sem usar sem englobar isso dentro de um objeto chamado estado e actions, mas um amigo meu, um mestre, me indicou fazer dessa forma aqui e realmente é melhor. Então, vou passar dessa forma para vocês, que você definindo aqui, ó, um tipo de estado, né, onde vai nesse tipo de estado vai ter estados e ações. Ações são que vão mudar os estados, e os estados são os estados em si, e são do tipo comentário, story, actions, e tá até errado aqui o nome, né, comentário, que é Lightning Talk, story, actions, mas tudo bem. Prosseguindo aqui, né, a gente pode exportar o tipo aqui, né? Aí é aqui que você coloca os estados. Ó. Então, por exemplo, definir aqui o count state, mas poderia ter um outro estado, como por exemplo is open, por exemplo, né? Está aberto, boolean, né? Vai ser boolean, só para vocês entenderem, tá? Então pode setar aqui mais, né? Tipos, e também aqui, se quiser setar set is open, né? Você também pode criar aqui uma função extra, né? Os estados aqui está dando erro, porque agora tem que definir ali o is open aqui, que já até me deu aqui, e o actions também tem que definir aqui, né? Aí já definiu também para mim, que bom. Então é isso, tá vendo? Basicamente isso aqui. A gente muda aqui na parte, como você pode ver aqui, os estados você coloca só e inicializa ela com valor padrão, né, que vai ser inicializado assim que o browser iniciar, vai estar com esse valor aqui já padronizado, os estados. E aqui é onde vai setar os estados, né? Isso aqui você às vezes vai parecer um pouco complicado, mas é só desestruturação de objetos, né? Mas o que você tem que entender basicamente é que você tem que ignorar isso aqui, que isso aqui sempre vai repetir para manter os estados atuais, né? Que já tem, por exemplo, além do isOpen, eu vou manipular esse estado, mas também tem um count state aqui dentro, então eu tenho que persistir esse count state também, por isso que faz essa parafernália aqui toda. Mas o que você tem que entender é só que vai mudar isso aqui, ó. Is-open e open, né? Então, ou aqui, né, no caso, count state número, isso aqui tudo se repete para todos, né? Ok, entendendo aqui que nós criamos a store, né? A gente também vai ter a seguinte situação, né? Onde a gente vai ter aqui um botão, esse botão ele vai ter estados e ações. Então, como é que a gente faz para poder importar, né? A gente importa mesmo o hook lá de dentro da store, né, que a gente definiu. Então eu uso Lightning Talk hooks store, né, aqui, ó. Então a gente importa ele lá de dentro e importa de dentro do hook, né,
states e actions. É muito parecido com os states, repara bem, porque os state ele começa com o valor da variável, né, e uma função que altera o estado dela, só que aqui está tudo junto, né? Então aqui tem todas as variáveis, aqui é um objeto com todas as funções de alterar essas variáveis que estão dentro de states. Então aqui dentro, ó, se eu, por exemplo, pegar e chamar actions, né? A gente vai ver se a gente bater o ponto aqui, ó, que tem o autocomplete lá com as funções que a gente setou, porque está tipado. Então tem o set is open, set count state, né? Tá vendo? Que interessante. Então a mesma coisa para os estados. Se a gente vir aqui states, também vai ter os dois estados, count state e is open, certo? Então, baseado nisso aqui, a gente está fazendo o quê? Quando a pessoa clicar no botão, né, ele vai executar essa função. E o que essa função faz? Ele vem dentro de actions, chama a função lá de set count state, né, que é essa aqui, e adiciona mais um a ela, né? E isso está sendo feito como? Olha para você ver, sem passar por parâmetro. Pode ver que o botão não tem parâmetro nem nada, está mudando a variável lá dentro da store, certo? E aí eu vou usar, eu quero que esse parâmetro, né, ele imprime outro componente que não tem nada a ver com esse, que está em outro local da aplicação, qualquer local, dentro, aninhado em outros lugares, né? Como é que eu vou consumir isso? Simplesmente fazendo a mesma coisa aqui no componente que eu quero consumir. Eu vou importar o hook, né, lá de dentro dos stores, action states também. No caso ali, como você pode ver no botão, a gente usou os dois, né, a ação e o estado, porque eu precisei pegar o estado anterior para somar mais um, né, no contador. Mas aqui a gente vai usar, está até apagado aqui, a gente vai usar só os estados, né, que é o que? Só realmente colocar o estado aqui como se fosse o state, repara. Né? A gente pega o states.countState e ele está como se fosse um state. Se eu pegar agora essa aplicação que já está rodando aqui e executar, vocês vão ver que, olha, o Cadu consegue comer. Ele está executando através do estado global. Isso poderia ser feito de qualquer nível, né, da aplicação, certo? Se você reseta o estado global. Se você reiniciar a página, então ele fica gravado enquanto tiver a sessão. Mas você também pode persistir em cookie usando aqueles outros plugins, só que eu não vou entrar mais adiante aqui, senão vai ficar muito longa a aula. E é isso, ok? Muito bacana, né? Qualquer dúvida, deixa aí um comentário que estou pronto para responder. Muito obrigado a todos.